Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 23. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 23. Deus poderoso, aleluia. Amém, queridos? Achou? Diz assim a palavra do Senhor. Eis que uma virgem considerada e dará à luz um filho, e ele chamará o seu nome Emanuel, e sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não o conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou seu nome Jesus. Glória a Deus, Amém? aleluia. Pode tomar sua assento, por gentileza. Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos que estão me acompanhando aqui, estão acompanhando a minha digníssima, que Deus te abençoe. Doutor Elisabara, também, Julinho, são amigos que o céu nos proporcionou. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Você crê nisso? Aleluia. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Quero ser objetivo, sucinto e breve. Olha aqui para mim, por gentileza, por bondade. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, a gente vai entender algo espiritual, profético e profundo, que dá início a um novo tempo para a vida de alguém que está firmado em um propósito. E de que forma? Se a gente analisar todo o contexto da Bíblia, nesse período, é um período em que Deus estava proporcionando uma aliança para o seu povo. Era um período que Deus estava dando uma nova oportunidade. Porque se a gente olhar na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, a gente vai ver Deus ele fazendo muitas coisas, muitos feitos. Porém, a gente vai ver que uma de suas criações, que é o homem tem andado na contramão e nos propósitos de Deus. Deus estabelece algo, só que esse homem, sendo falho, carnal, ele corre para outro lado, começa a se adorar a outros deuses, começa a se oferecer sacrifício para outros deuses, começa a idolatrar, começa a adorar outros deuses, e o seu coração está distante do Senhor. Por esse feito, a ira se acende no coração de Deus. E o que acontece? Deus ele destrói toda a terra. Só que Deus ele é misericordioso, ele tem o seu jeito de trabalhar. No Antigo Testamento, antes para alguém confessar o pecado ou se arrepender do pecado, era necessário trazer uma oferta diante do altar, colocar diante do altar, colocar na mão do sacerdote, e o sacerdote colocava uma oferta e servia como expiação do pecado, e era perdoado o pecado. Então eles dependiam de sacerdote. Só que aqui Deus ele tem um plano profético, espiritual. E que plano é esse? Quando ele vê que a terra está dessa forma, ele tenta ainda dar a mesma oportunidade para o homem. E de que forma? Ele envia o seu filho. E a Bíblia diz que o seu filho é unigênito. Unigênito significa único. Repita comigo, filho único. Filho único significa que não tinha mais
querendo. Mas esse unigênito de Deus aqui é algo que Deus está trazendo para um benefício maior. Aleluia. Hoje eles não estão entendendo o que está acontecendo. Só se nós olharmos para a Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, foram profetas que antes de alguns anos e anos atrás profetizaram a respeito do Cristo, do Filho que haveria de vir. E de que forma que o Filho se manifestasse. A gente sabe que quando o Filho foi manifesto, que quando o Filho deixou a glória, esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servos e tornando-se semelhança de homem, a Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, ele desceu. E de que forma que ele desce? A gente logo vai entender que a gente foi chamado para um propósito maior. Às vezes nós vivemos e a gente não entende o propósito que Deus nos chamou. Nós estamos aqui e às vezes a gente não descobriu ainda o propósito que Deus nos chamou. A gente serve a Deus, mas a gente ainda não descobriu o propósito que Deus predestinou para nós. Eu sei que a gente está numa campanha de 12 dias para 12 meses. Só que Deus não só quer 12 dias. Deus ele quer um ano inteiro de busca, de entrega, de perseverança e de intimidade. Quando ele envia Jesus aqui, é um plano perfeito. Não é um plano que dura um dia, 2 dias, 3 dias. É um plano que vai durar uma eternidade. Por bondade, olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele assim, ó, as coisas dos céus. Diga para ele, as coisas dos céus são eternas. Glória a Deus. Aleluia. De que forma que as coisas dos céus são eternas? Porque elas não têm fim. A gente vive uma vida, nós não somos eternos. Só que a nossa alma e o nosso espírito é eterno. Só que essa matéria aqui, ela não é eterna, ela é passageira. Porque um dia nós estamos vivendo um propósito, por isso que eu disse. Quando você descobre o propósito que você vive diante de Deus, você está de acordo com a vontade dos céus. E quando eu estou de acordo com a vontade dos céus, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dos céus para a minha vida. Já não é mais o meu querer, mas é o querer dos céus para a minha vida. Já não sou eu mais quem faço. Quem se manifesta em mim é o céus. Por quê? Porque eu entendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E tem um detalhe: todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu entendo isso, que a gente descobriu o propósito que os céus nos proporcionou. A gente não vive em uma vida de sofrimento, em uma vida de angústia, em uma vida de contramão. Por quê? Porque a gente descobriu o propósito. Mesmo que as dificuldades venham, mas o propósito é maior do que as dificuldades. Mesmo que as lutas venham, mas o propósito é maior do que as lutas. Mesmo que as adversidades venham, mas o propósito é maior do que as diversidades. Eu quero que você entenda isso. Que você foi chamado, você foi gerado, não foi de uma forma qualquer. Você foi escolhido, não foi de um jeito qualquer. A Bíblia diz que antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia. Deus disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por... O que é isso? Propósito. Repita comigo: propósito. Jeremias descobriu o propósito. Jeremias descobriu o centro da vontade antes mesmo dele começar.
Antes mesmo dele começar o ministério, ele já sabia o que ele teria de fazer. Por quê? Porque Deus já fez uma promessa. E a promessa que Deus faz, Ele não mente. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu acredito nisso. Alguém pode te fazer uma promessa e pode não cumprir. Só que Deus, Ele é fiel e poderoso, porque Ele zela pela sua palavra. E por que Deus zela pela sua palavra? Porque a sua palavra é a única verdade. E a verdade provém de Deus. É por isso que quando Ele manifestou o Filho, quando Ele manifestou Cristo, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que olha aqui para mim. O nascimento aqui de um propósito, quando está sendo gerado no ventre de uma mulher, e quando está crescendo, a Bíblia também vai dizer que nesse mesmo período de tempo, Deus já está levantando alguém dentro do ventre. Jesus está sendo gerado, só que tem alguém também sendo gerado no mesmo tempo, ou um tempo até mais à frente do que o Cristo. Quem é? João Batista. E a Bíblia diz que João sabia do seu propósito. E qual foi o propósito de João? Ele diz: eu vim preparar o caminho. Aí eu digo para você, João ele veio preparar um caminho para Jesus. João disse: eu vos batizo com água, só que virá um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem desatar a sandália dos teus pés. Alguém vai dizer, vai falar: João, quem que é esse? Ele vai dizer: esse alguém é poderoso, esse alguém ele é mais forte, esse alguém tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem que é esse, João? Esse é o Cristo. Vocês conhecem? Não conhecem, mas ele há de se manifestar entre os teus. Eu digo para vocês, a Bíblia mesmo vai dizer que quando Jesus ele se apresenta para alguns, pastor, alguns não recebem, alguns menosprezam. É por isso que ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não os receberam. Não me receberam, mas o que me recebeu teve o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Dá para melhorar a glória dele, tá? Quando eu refiro a filho, eu estou referindo de algo que é forte. Quando eu me refiro de filho, eu estou falando de algo que traz uma grande patente de poder. Porque filho, uma vez que é filho, sempre será filho. Nunca deixe de ser filho. E sabe qual é a raiva maior do diabo? É que ele nunca foi chamado de filho. Até mesmo quando ele vivia nos céus, até mesmo quando ele era anjo de luz. Só que Deus, Ele olhou para você e disse: quem me receber vai ter o privilégio de ser chamado filho. Papai querido, aleluia. Glória a Deus. E por que eu recebo esse privilégio de ser chamado filho? Porque Deus ele me deu esse privilégio e uma graça me alcançou. Se antes era através de sacrifícios, de ofertas para o sacerdote, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. E agora nós temos acesso. Não precisa de sacerdote. O acesso foi liberado. E como que eu tenho acesso diante de Deus? Entro no meu quarto, fecho a porta e no secreto eu falo com Deus. Isso aqui é mais do que um privilégio. Isso aqui é uma facilidade. Então você é privilegiado. Glória a Deus. E quando nós somos chamados de filho, é mais privilégio ainda. Porque o filho ele recebe o melhor do seu pai. O filho ele tem cuidado do seu pai. Quando ele está passando por perigo, o pai segura nas mãos. Quando ele está sofrendo do pai,
nas mãos e coloca no caminho, porque pai não abandona o seu filho. E eu digo para você isso: quando você é chamado de filho, não tem ninguém que te tire isso de você. Glória a Deus. Ainda que o mundo olhe para você e diz: você não é ninguém, você não vai ter nada, você vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar da mesma forma, a sua família não vai ter ênfase nenhuma, a sua família vai continuar do mesmo jeito, seu filho vai continuar na bebida, sua filha vai continuar na prostituição. Só que tem uma palavra de Deus para dizer para você: se o pai escolher o filho, se o pai escolher o filho, ele guarda até os momentos de perigo. Glória a Deus. Isso aqui é para quem vem disposto num culto a adorar Jesus e descobrir seu propósito. Glória a Deus. Uma vez filho, sempre será filho. Filho não deixa de ser filho porque ele erra. Filho não deixa de ser filho porque ele fica fraco. Filho não deixa de ser filho porque ele abandona alguma coisa. Filho sempre será, independente do que ele fizer, ele é filho. Meu Deus. Só que o verdade é que todo filho, o pai que ama, todo filho que o pai ama, ele corrige. E por que ele corrige? Porque ele ama. É mais um privilégio. Aleluia. O apóstolo Paulo diz ainda que eu falasse acerca dos anjos, dos homens: se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. A dádiva maior recebida pelo Pai e dada pelo Filho é o amor. Aí Deus olha para alguém aqui que não merece, pastor, que não é digno, só que ele olha e fala: vou enviar meu filho. Por quê? Porque eu amo, eu tenho misericórdia. Só que tem um detalhe: quando João ele veio preparar o caminho, a Bíblia vai dizer que a pregação de João ela é diferente, porque é uma pregação vinda dos céus. Quando João pregava, o povo arrependia e era batizado. E a pregação de João qual era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu Deus. E João usava umas palavras que às vezes nós usamos nos dias de hoje. As pessoas se sentem envergonhadas, se sentem escandalizadas. João dizia: arrependei-vos, raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura. Só que quando João estava pregando, o sermão de João era esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguém que passava, João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Só que um certo dia, Jesus se apresenta no Jordão. Aí João olha e a palavra da boca de João muda. Por que muda? Porque João não está dizendo arrepender. Quando João olha, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é poderoso, esse aí é fiel, esse aí vive para o propósito dos céus. Entenda uma coisa: o que os céus preparou é maior do que a terra tem para te oferecer. Se você veio nesse culto para adorar, já levante a mão no terceiro andar e libere o seu glória, o seu aleluia e a sua adoração. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Depois que eu começo a entender os propósitos de Deus para a minha vida, a minha mente muda. Eu não sou mais o mesmo. Depois que eu começo a entender a vontade de Deus para a minha vida, eu já não sou mais o mesmo. Se eu continuo mesmo, é porque eu não entendi os propósitos. Se eu continuo da mesma forma, é porque eu não entendi os propósitos. Se a minha vida é do mesmo jeito que antes, é porque eu não entendi o propósito. É porque a palavra não me trouxe arrependimento. É porque a palavra não me trouxe verdade. É porque dentro de mim não usufruiu um fruto chamado arrependimento. Só que quando dentro de mim tem um fruto chamado arrependimento, e quando eu tomo uma postura diante da presença de Deus e diante do propósito de Deus, imediatamente eu já não faço mais o que eu fazia antes.
Imediatamente eu não sou mais como eu era antes. Imediatamente as minhas atitudes mudam. Eu não sou mais o mesmo. Se alguém chegar para mim e dizer, eu entendi o propósito de Deus e vive do mesmo jeito que era antes, não entendeu. Porque quem entende o propósito tem vida mudada e tem mente renovada. O que o apóstolo Paulo diz? Quando Paulo olhou para o mundo, ele diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento vem da mente transformada. Se a mente não for transformada, o coração também não é transformado. Se eu dizer que eu tenho amor e a minha mente não for transformada, eu não tenho amor. Por quê? Depende da minha mente. Mas se a minha mente é transformada, imediatamente o meu coração ele é curado. Porque não adianta nada eu ter um coração bom e a mente ruim. Não adianta nada o meu coração for bom, sendo que a minha mente fica pensando ainda coisas que me magoaram, coisas que me entristeceram, palavras que me deixaram no chão. Isso não adianta de nada. É por isso que Deus disse, ele não olha como o homem olha, ele olha para o coração. Só que Paulo disse que a nossa mente tem que estar transformada. Se eu entendo alguém que tem um coração transformado, eu vejo a mente. Por que eu vejo a mente? A mente dele é diferente. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Por que a Bíblia diz que ele não é o coração? Por que a cabeça? Porque a mente que transforma o coração e não o coração que transforma a mente. Aí alguém disse, não, escuta, não, eu posso fazer, eu posso ir, eu posso ser. Por quê? Não dá nada não. Entenda uma coisa, se a sua mente não for transformada, o seu coração ainda vai ter paixão pelo mundo, o seu coração ainda vai ter paixão pelas músicas, pelos pagodes, o seu coração ainda vai ter paixão. Eu não sei porque eu estou indo para isso aqui, mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus. E tem um detalhe, eu não vim da cidade de Jacarezinho para brincar de ser profeta e vim para brincar de pregar. Eu vim aqui para trazer uma verdade do céu para você. E a verdade é essa: mente transformada, coração renovado. Se tem alguém aqui que entrou disposto a viver o propósito, eu já quero ver. Eu sei que é normal, eu sei que é normal a gente se entristecer numa hora dessa. Eu sei que é normal até glória a Deus, sai até me marcar da garganta. Só que tem uma coisa: se essa verdade não te liberta, o teu glória não adianta de nada. Se essa verdade não te transforma, o teu glória não adianta de nada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: viva o que os céus estabeleceram ao seu respeito. Viva, 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 viva. Eu sinto Deus aqui. Meu Deus, eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto Deus aqui na sua casa. Ai, meu Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Olhe para mim, olhe para mim. Eu já estou terminando, olhe para mim. Aleluia. Glória a Deus. A gente está vivendo em um tempo em que o amor de muitos se esfria. A gente está vivendo um tempo que, se por multiplicar ilimitado o amor de muitos, se esfriaria. Só que muitos não são todos, e todos não são muitos. Enquanto o amor de muitos estão se esfriando, tem alguém ainda que está de joelho dobrado, assim, dizendo: Senhor, eu preciso de uma transformação para mim. Glória a Deus. E quando o Filho se manifesta e João começa a pregar essas palavras, é necessário ter firmeza, é necessário ter verdade. Por quê? Porque senão não levava o povo ao arrependimento. Aí você diz assim: irmão, mas essa palavra é doída, só que ela é verdade. E a Bíblia, eu nunca vi uma verdade sendo impedida dentro da igreja, eu sempre vi ela se aproximando de Deus. Se a verdade não me transforma,
me transforma. Se essa palavra aqui não me transforma, nada mais me... Meu Deus. Não adianta nada eu buscar requisitos em revelações, pedir oração do meu pastor. Se eu não viver essa palavra, não adianta de... Glória a Deus. Meu Deus. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, e alguém vai sair do coração dizendo: Senhor, eu preciso desta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando o filho é manifesto, quando o menino nasce, a Bíblia diz que uma estrela brilha no Oriente, e um sinal se manifesta no céu. E por que o sinal se manifesta no céu? Porque as coisas que estão te acontecendo estão vindo do céu, Meu da Deus. terra, e não da terra para o céu. Papai. Aleluia. E por que está vindo do céu para a terra? Porque o que vem do céu é poderoso, o que vem do céu é santo, o que vem do céu é verdadeiro. Quando eu vivo a vontade do céu para a minha vida, eu estou entendendo: Senhor, as coisas desse mundo já não me chamam mais atenção. Por quê? Porque o que os céus preparou para mim é bem maior. Eu vou liberar uma palavra para você agora com vontade essa noite para Jesus. Não é para mim, não é para Jesus. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não chegou ao coração do homem, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isso? Isso é o que você jamais imagina, jamais pensa, é que os céus preparou para você. E tem alguém que vai ser envolvido pelo céu aqui essa noite. Se Deus estiver falando com eu já fico feliz, porque é sinal que os céus estão manifestando. Quando Jesus nasce, a estrela brilha no Oriente. A Bíblia vai dizer que alguém olha e diz: Jesus nasceu, o menino nasceu, o rei nasceu. E esse alguém nasceu não foi para fazer a vontade do céu, da terra, mas para fazer a vontade do céu. E por quê? Porque quando ele nasce, uma estrela brilha no céu. Se ele fizesse a vontade da terra, ele ia nascer num palácio, ele ia nascer com os brilhos terrenos, com as glórias de Herodes. Só lhe tem um detalhe: os céus que se manifestam, ele diz, o tempo agora não é coisas terrenas, o tempo agora é coisas espirituais. Entenda isso. Você está fazendo uma campanha para 12 meses, e 12 meses você não vai receber nada da terra, a não ser que o céu se manifeste. Entenda isso. As portas só se abriu para você porque o céu se manifestou. O milagre só aconteceu porque o céu se manifestou. Porque se não fosse isso, não teria acontecido. Mas eu tenho uma palavra para dizer para alguém aqui que entrou nessa noite disposto a adorar a Jesus. Se os céus não falar com você, fica tranquilo, porque a qualquer momento vai acontecer um sinal de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eita, glória a Deus. Vai renovar alguém aqui essa noite que está debaixo do propósito dos céus aqui. Deus vai se manifestar na vida de alguém que está debaixo do propósito do céu aqui. Deus está dizendo: sabe por que você não viveu ainda a vontade do céu? Porque você está se preocupado em agradar alguém, está se preocupando em agradar as pessoas, e se esquecendo do propósito do céu para a sua vida. Viva o que os céus têm, e esqueçam o que as pessoas estão dizendo. Toda a frieza na sua vida nessa noite vai cair por terra. Você não vai ser mais terreno, você vai receber algo dos céus aqui. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Sabe por que não era profeta? Porque era para você morrer e não morreu? Porque o céu se manifestou na sua vida. Sabe quando era para ter a pressão de matar e não matar? Porque o céu se manifestou. Eita!
Eita, glória. Meu Deus. Vai ficar tranquilo, já vem embora, já. Estou chamando. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Viva o que os céus está dizendo. Viva o que os céus está se manifestando. Enquanto eu ficar preocupado em agradar A e B, eu nunca vou ver a vontade do céu para a minha vida. Porque às vezes Deus vai permitir abrir mão de muitas coisas. Deus vai permitir muitos amigos ir embora. Deus vai permitir muitas portas se fechar. Deus vai permitir muitas coisas acontecer. Mas tudo isso é para a glória do nome de Jesus ser glorificado. Você não entende agora, mas amanhã você vai entender. Agora você está dizendo que está confuso, está batendo a cabeça, está sofrendo. Só que amanhã você vai entender o que Deus tem para ti. E eu digo, o que Deus tem, homem nenhum tem para te dar, mulher nenhum tem para te dar. Então eu digo, viva a vontade do céu. Quem que te tirou do mundo do pecado, da bebida, da prostituição, não foi o Senhor que está do teu lado, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então eu digo, viva a vontade do céu hoje, viva a vontade do trono hoje. Enquanto você adora que o céu se manifesta ao seu favor, enquanto você adora aqui, o céu se manifesta na tua casa, enquanto você adora aqui, o céu se manifesta na tua família, enquanto você adora aqui, o céu se manifesta no meio dos céus, enquanto você adora, o céu liberta, enquanto você adora, o céu visita, enquanto você adora, o céu está livramento. Deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar essa noite. Há uma glória que me envolve aqui essa noite, e só vai sentir quem está debaixo da graça do céu. Então recebe. Humilhar a cama.